Primeira coisa, matéria-prima, fibra, né? Claro que eu trabalho especificamente com malha de algodão, mas pode ter aí, né, pessoas que trabalham aí com fibras de origem animal, a lã, artesãs que trabalham com lã, vocês vão trabalhar com seda, com linho, com diferentes tecidos, enfim. A ideia aqui é dar um geral, que na busca da sustentabilidade, os pontos principais que eu encontrei como obstáculos e como pilares para conseguir atingir o máximo possível dessa sustentabilidade. Uma fibra ecológica, no meu caso é malha de algodão. Ai, Morgana, faz bolsas, mochilas, necessaires, legal, Morgana. Somente resíduos da indústria têxtil, legal. Isso é uma ideia, então, usar resíduos é excelente. Inclusive eu vi hoje um dado que só em São Paulo, lá no Bom Retiro, que é aquele bairro, né, que tem voltado aí para a indústria têxtil, deixa eu anotar aqui, 20 toneladas por dia de artigos têxteis nunca usados que são descartados. Então, imagina todo o recurso ambiental que para ser jogado fora e descartado sem nunca ter sido usado. Então, é muito importante, sim, o uso de resíduos, ainda que não seja uma fibra ecológica, porque o resíduo ele faz parte da economia circular, tá? Numa economia circular não existe resíduo. Se não foi usado na produção, ele não é descartado, ele é usado na produção de outra coisa e depois é reciclado em outra coisa, tá? Então, a ideia da economia circular é essa. Então, mesmo quem trabalha com resíduo vai aproveitar com certeza minha fala aqui no sentido ambiental. Então, meu primeiro obstáculo, a fibra ecológica. Gente, vocês não têm noção nesse meio da moda sustentável do número de certificações que existem. Não só da fibra ecológica, mas falando de fibra ecológica, aqui eu vou falar dos 3 principais pontos, assim, das 3 principais certificações mais comuns que vocês vão encontrar para comprar a malha, principalmente algodão. O algodão, então, a problemática dele qual é? Ele é aí o queridinho da fibra vegetal têxtil, a fibra vegetal mais produzida no mundo, consome nada menos que 20% de todo o agrotóxico produzido no mundo vai para a cultura do algodão. E o agrotóxico, como agrônomo, eu posso falar com segurança. Qual que é a problemática do agrotóxico? Não é nem o uso, é o mau uso. Primeiro de tudo, não é nem o uso, é o mau uso. O que acontece? Eu já acompanhei por muitos anos os relatórios da Anvisa para o uso de agrotóxico, e lá tem os seguintes problemas. Mesmo agrotóxicos legalizados no país, quando se usa agrotóxico, tem todo um protocolo para usar da forma correta, incluindo com receituário agronômico. O que seria receituário agronômico? O receituário é que nem uma receita médica. Muitos remédios você não vai simplesmente na farmácia e compra. Você pega a receita de um médico que vai indicar aquele remédio para o problema que você tem. Com os agrotóxicos é a mesma coisa. Ele precisa de um receituário agronômico que vai indicar o remédio para o problema da planta. Só que isso é absurdamente desrespeitado no país. E aí os relatórios da Anvisa, o que eles mostram? Eles mostram agrotóxicos não permitidos para cultura, agrotóxicos não permitidos para nenhuma cultura no país, em quantidades muito superiores ao que deveria ter, porque o agrotóxico, quando você passa lá, existe um período de carência antes de colher aquela fruta, aquela planta, aquela matéria-prima e vender. Então, você passou agrotóxico, a carência você tem que deixar a planta ou a fruta lá por 30 dias antes de colher ela. E isso não é respeitado. Então, e isso acontece com esses relatórios, eu estou falando de alimentos. Lá o pimentão, tomate, a cenoura, não é respeitado. Então, vocês imaginem com o algodão, que não é uma coisa que a gente come. O algodão é uma coisa que a gente veste.
Então, já vai aí na fibra embutida essa quantidade de agrotóxico. E depois ainda passa por todo o beneficiamento que vai lá só para atingir 72 químicos tóxicos. Muitos deles nunca mais vão poder ser retirados do meio ambiente depois de jogados, tá? Essa é a problemática. Então, quando na ânsia da sustentabilidade, o que a gente busca ir contra isso, e o ir contra isso é encontrar fibras ecológicas. E o que garante que essas fibras sejam ecológicas são os selos, as certificações, tá? Então, no Brasil tem uma lei, então, que vocês podem anotar se quiser dar uma espiadinha, que é dos orgânicos, que é a Lei 10.831 de 2003. E ali existem 3 tipos de comprovação de que um produto, não necessariamente o algodão, mas de que qualquer produto agrícola, agropecuário, seja orgânico, que essa certificação se dá de 3 formas. A primeira delas é a venda direta ao consumidor. Guardem bem essas 3 formas, porque para quem é pequeno, para quem está começando, é bem importante ter essa noção. A primeira forma é a venda direta para o consumidor. Então, esse agricultor que produz, ele é cadastrado lá no Ministério da Agricultura, que é o MAPA, e é o MAPA que vai fiscalizar ele, vai garantir. E ele vai vender em feiras, em cooperativas, diretamente para o consumidor. Então, para a fibra têxtil, como que isso vai se dar? Ele produz lá, digamos, um linho, uma juta, um algodão, é aquela produção bem artesanal, pequena, e ele vai vender vai produzir talvez aquele têxtil ali, grupos de mulheres, de comunidades tradicionais, e vão vender de uma forma bem artesanal diretamente em feiras, enfim, diretamente para o consumidor. A segunda maneira é para os sistemas participativos de garantia, que seriam isso, são grupos de agricultores abrigados numa organização, num CNPJ, esse CNPJ é cadastrado no MAPA que vai certificar, que vai auditar, fiscalizar esse grupo. Mas quem garante que é orgânico é esse grupo que se autofiscaliza. Então, aquela coisa, tem ali 100 agricultores e eles vão se autofiscalizar. E isso funciona muito bem. As pessoas envolvidas são muito sérias em garantir essa certificação. E a terceira forma é através das certificadoras, que aí são entidades, né, empresas certificadoras credenciadas no MAPA também, né? Elas são acreditadas pelo Inmetro e o MAPA, então, faz esse controle. E aí elas vão lá no teu negócio, no produtor rural, né, que a gente está falando aqui de produção orgânica, vai lá no produtor rural, analisa todo o sistema e vai certificar, tá? As 2 primeiras, elas só valem para o mercado nacional. E essa última, ela vale também para o mercado internacional. Então, isso é o que funciona dentro do país. A nossa lei de orgânicos é essa. Mas a gente tem certificações aí pelo mundo, né, para certificar as fibras têxteis. A mais famosa dela é a GOTS, que é a Global Organic Textile Standards, que são têxteis orgânicos. Ela contempla, então, todos os estágios de processamento têxtil, não é só a produção da fibra. Primeiro, porque ela não certifica que o algodão é orgânico. Ela certifica lá a malha no final, mas só ganha o selo se aquela malha final veio de um algodão orgânico. Então, aquele algodão orgânico que foi, por exemplo, certificado pela lei brasileira, ele vai entrar na produção têxtil. E para ele ter o GOTS, ele vai ter que ser aquela malha vai ter que ter pelo menos 95% de fibra orgânica e aceita até 5% de fibra sintética, que é o têxtil orgânico com selo GOTS. Porque aí não é só o orgânico da produção sem agrotóxico, com esses cuidados, ele também engloba a produção do têxtil no beneficiamento, na tecelagem, no uso da água, na questão de trabalhista, enfim, né? Mas principalmente no uso da água e
não uso de produtos tóxicos, na questão do tratamento de resíduos, enfim. E então ele tem o têxtil orgânico e o têxtil contendo fibras orgânicas, que aí ele é 70% de fibra orgânica, no máximo 10% de fibras artificiais, e se for para calçados e roupas esportivas, aceita até 25% de fibras artificiais, tá? Então, esse é o selo GOTS. Ele pega a malha orgânica já certificada de alguma outra maneira oficial e ele certifica a parte depois da produção do tecido, da tecelagem, do beneficiamento. E nessa linha, a gente tem o IBD, que aí também que é para produtos orgânicos. O IBD é um selo brasileiro, é a maior certificadora da América Latina de produtos orgânicos e é a única certificadora brasileira aceita globalmente, porque ele tem o IFOAM, que é que é um credenciamento no mercado internacional. Ele tem o ISO/IEC 17065, que é do mercado europeu, o USDANOP, que é do mercado norte-americano, e o CISORG, que é do mercado brasileiro. Então, ele torna ele um certificado global. Então, as malhas com certificação IBD são excelentes porque você está comprando fibra brasileira, então você está incentivando a produção orgânica aqui no teu país, a economia aqui do teu país, e nessa linha de economia circular, economia justa, economia solidária, slow fashion, todos esses conceitos da moda sustentável, é sempre trazer a produção para o local, para desenvolver o local. Então, já coloquem aí na hierarquia de vocês isso, né? Consumir matéria-prima local o mais próximo de ti possível, tá? O GOTS, ele é internacional, eu trabalho com as duas, eu tenho camisetas que eu compro prontas da Justa Trama, que tem esse selo IBD, e eu compro tecido com selo GOTS, que é o algodão indiano, mas porque o algodão brasileiro ainda é muito caro e ele depende muito de safra, ainda não tem tantos agricultores que produzem, então depende de safra, às vezes está mais disponível, às vezes menos, ele é mais caro, enfim, mas eu gosto de ter por essa questão de incorporar o máximo possível produtos locais. E aí tem outra linha de selo que vocês têm que tomar cuidado. O tomar cuidado não quer dizer que não é para usar, tá? O tomar cuidado é pelo seguinte, a gente tem o Better Cotton Initiative, que é uma iniciativa que tem sede em Genebra, ela é sem fins lucrativos, foi fundada aí por grandes players do mercado, né, digamos assim, da indústria têxtil, que ele tem o propósito de promover as melhores relações trabalhistas, trabalho justo, combater trabalho escravo e a responsabilidade socioambiental. Mas ele preconiza boas práticas de produção do algodão, por exemplo. E o que seriam boas práticas da produção do algodão? Não quer dizer que ele não vai usar agrotóxico, mas ele vai usar da maneira correta aquele agrotóxico. Como eu falei, o maior problema do agrotóxico no país não é nem usar, é usar muito errado. Então, ele só vai usar agrotóxico que é liberado para isso. Embora hoje a gente tenha também uma problemática no país nesse último ano aí estão liberando agrotóxicos sem muito estudo, então já é um problema. Mas enfim, é usar só agrotóxico permitido, somente nas doses permitidas, somente quando necessário, porque às vezes o agricultor recebe um pacotão lá, você tem que fazer 10 aplicações, mas às vezes nem precisa fazer as 10. Nem tá tendo problema lá de praga, de doença, e ele vai lá e aplica porque tá no pacotão. Então, aplicar só o que é permitido, na dose permitida, se for necessário, e respeitar a carência do produto, ou seja, só colher tanto tempo depois como determina o receituário agronômico, tá? Isso são boas práticas. Além disso, boas práticas de uso da água, etc. Então, o Better Cotton Initiative não quer dizer não usem esse selo porque tem agrotóxico, não é orgânico. Usem no sentido assim, deem preferência em detrimento ao convencional. Ele é menos pior, ele é muito melhor, enfim.
mas ele não é tão bom quanto um orgânico no sentido de tu ter um produto sustentável, tá? Então, é isso que eu falei. Vocês vão construindo o caminho de vocês e vão decidindo o que é tolerável, o que não é, tá? Se a única proposta sustentável de marca de vocês é usar o tingimento natural, mas ainda não estão focados tanto na malha, então, em vez de usar a malha sintética ou o algodão convencional, usa pelo menos um Better Cotton Initiative, que vai ser bem melhor do que os demais. E também tem essa mesma linha aqui no país, que é o ABR, que é o Algodão Brasileiro Responsável, que também ele preconiza boas práticas na agricultura. E fora isso, eu até mapeei aqui, tem diversos selos, diversas certificações em todo o processo. Eu só vou citar algumas. Então, só para citar, tem a ABVTEX, que garante a conformidade com a legislação trabalhista e não tem o cunho ambiental, mas pela questão da indústria da moda, né, ter tanto problema aí, já teve tanto problema com o trabalho escravo, etc. Tem a Blue Sign, que é a produção têxtil sustentável, visa eliminar substâncias nocivas desde o início da fabricação. Então, depois que saiu lá do campo, foi colhido algodão. Da indústria ali no momento do processamento da fibra em diante. Então, é sustentável nesse sentido. E aí, quem vai se preocupar são as empresas que produzem as malhas, enfim, nesse sentido. Não a gente que já pega a malha pronta. O máximo que a gente vai fazer é olhar, conhecer essas certificações para na hora de obter essas matérias-primas a gente saber, olha, essa aqui ela tem esse selo, então ela tendo esse selo garante que não foi lançado aquele químico no meio ambiente. Então é bom ter mapeado isso. Tem o C2C, que é Cradle to Cradle Certificate. Orienta as marcas a implementar a economia circular. E a economia circular daí baseada em 5 pilares, que é saúde do material, né, da matéria-prima, reaproveitamento de matéria-prima, que é o que a Morgana falou que faz, energia renovável e gerenciamento de carbono, que é a parte mais ambiental, manejo de água, que também envolve a parte ambiental, e justiça social. Isso é economia circular. Então, o Cradle to Cradle, ele observa, é um certificado que garante que aquela empresa está na economia circular, muito bacana também. E aí tem uma série de outros, mas esse era o primeiro pilar. A fibra é o que vai receber o meu tingimento natural. Essa fibra, ela é sustentável? Então, ou ela tem, se ela é nova, nunca foi usada, ela ter essa origem sustentável nesses moldes, ou ela ser, como é o teu caso, Morgana, ela ser um resíduo que vai fora, vai prejudicar o meio ambiente e tu tá dando um reaproveitamento para ele. Isso, nos dias de hoje, é louvável.